Olá, olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao nosso episódio do podcast Não é só tricô. Já vamos no mês de maio, o ano está a passar num instante, mas está a ser um ano muito criativo, pelo menos por aqui e por aí. Deixa aqui nos comentários, conte-me como é que anda aí a correr esse seu ano, se está a ser muito criativo, se está a ter muitas ideias, muitos projetos aí nas agulhas, conte-me que eu vou gostar de saber. Ora bom, o nosso podcast, como é hábito, começa com um tema, não é? O tema do mês. E este mês trago um tema que me é também muito querido, não é? Vamos falar sobre o processo criativo. Como é que é isso de criarmos, não é? Darmos asas à nossa imaginação, à nossa criatividade e, acima de tudo, colocarmos as nossas ideias que estão na nossa mente depois no papel ou mesmo na prática, não é? E isto aplica-se em tudo na vida. Aquilo que eu vou dizer aqui hoje, partilhar consigo, é um pouco da minha experiência, do meu percurso como criadora, como criativa, mais nesta área dos fios, das agulhas, mas isto também acaba por ser um pouco, se não muito mesmo, a forma mágica como a vida e o universo realmente têm essa capacidade de se manifestar nas nossas vidas, na nossa realidade, não é? Aqui, os passos que eu vou aqui demonstrar, exemplificar a propósito do processo criativo, pode, na verdade, também mostrar-nos como é que nós podemos ser os artistas e os inventores da nossa própria realidade. Então, vamos ao tema. Ora, como eu estava então a dizer, o tema de hoje vai ser exatamente sobre o processo criativo e as várias fases que ele contempla. E claro está que isto é uma construção teórica, e eu deixo já aqui esta ressalva, é uma construção teórica dentro de algo que é muito único, não é? E muito próprio de cada um, de cada criador, de cada criativo. Se é certo que há uma linha, não é? Se é certo que há um caminho, uma espécie de um método para que as coisas de facto passem da ideia para a realidade, para o plano físico, é também muito verdade que cada criativo, cada criador tem de facto o seu jeito mágico, o seu jeito criativo de trazer as suas ideias à realidade. Para mim, e portanto esta é uma ideia fundamental, que cada pessoa é única. Cada pessoa tem o seu fator uau, não é? Aquilo que eu chamo de fator uau. Tem esse talento, essa característica, essa qualidade, esse dom particular, único, singular. E é essa autenticidade, essa unicidade, essa singularidade que de facto traz essa marca, não é? Esse footprint especial que todos nós temos neste contexto maior que é o mundo, que é o todo. Então, cada um de nós tem de facto essas capacidades únicas, esses talentos únicos, esse fator uau, e quando nós trazemos isso para os nossos processos criativos, naturalmente que vamos ter uma marca especial, não é? Algo que está diretamente relacionado connosco, com a nossa forma de ser, com a nossa forma de nos expressarmos, com a nossa forma de sentir a vida, de estar na vida, de desfrutar da vida, não é? Com a nossa forma de expressar também as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos valores, os nossos princípios, ou seja, tudo isso, a nossa história, o nosso legado ancestral e familiar, ou seja, tudo isso está de facto presente quando nós estamos a falar de criação, não é? Seja ela com fio ou agulhas, ou seja ela de uma forma mais lata, no âmbito da nossa própria vida, da nossa própria realidade. Ora bom, no processo criativo eu considero que existem 5 fases essenciais, que são assim os degraus, não é, básicos deste caminho fantástico que é o podermos criar coisas. Desde logo a ideia, ou seja, a ideia surge-nos, é o momento da inspiração, não é? Quando somos bafejados pelo campo e recebemos de facto essa ideia, essa inspiração, esse desejo de trazermos algo para o plano físico. E como estão a ver, tudo isto ainda se passa num campo muito etéreo, não é? Muito espiritual ainda, não é? Muito mental. Não é uma coisa já densificada, não é?
ainda não tem uma forma, ainda não tem um contorno físico, ainda está no plano do invisível, mas de facto já existe, não é? E quando nós temos esta inspiração, esta ideia, ao passarmos, e aqui vamos para a segunda fase do processo criativo, ao passarmos para o desenvolvimento dessa ideia, vamos trazê-la para um plano mais físico, não é? Que é aquilo que eu chamo a primeira manifestação física da nossa ideia ou da nossa inspiração, que tem a ver propriamente com o esboço. É o momento em que eu faço o estudo, é o momento em que eu faço o rabisco, em que eu faço o desenho, não é? É o momento em que eu faço o rascunho, não é? Em que eu coloco no papel o esboço daquela ideia que eu tenho na minha mente, não é? Dessa ideia, dessa inspiração que me surgiu. E é também um momento em que eu começo a criar uma imagem mental desse meu desejo, não é? Então, aqui nós podemos equiparar esta fase a um processo de visualização criativa. Na verdade, eu crio, através da capacidade da imaginação que o nosso cérebro tem, eu crio uma imagem. Ao mesmo tempo que eu desenho a imagem no papel, que eu faço esse rabisco, esses primeiros estudos, na verdade eu também estou a criar essa imagem mental, não é? Estou a contribuir para essa visualização criativa da minha ideia. Passamos então à fase 3, que é a fase do desenvolvimento da ideia, um desenvolvimento assim mais focado, mais centrado. E é um processo que envolve subetapas, não é? É o momento em que eu aprimoro o esboço ou o rascunho que eu fiz. Vamos imaginar, eu faço um primeiro esboço de uma camisola que eu quero desenhar, ou de umas meias, de um modelo de meias que eu quero fazer, não é? Então, o primeiro desenho que eu faço ainda está dentro da fase 2, não é? Quando eu passo a ideia, o desejo de fazer umas meias, não é? De criar um novo modelo de meias, eu passo isso para o papel, não é? Crio o esboço e faço de uma forma muito esquemática, muito simbólica, muito simples mesmo, muito elementar. Essa minha ideia, não é? Esse meu desenho transpondo a minha ideia para o papel e depois na terceira fase eu vou desenvolver essa ideia. Então eu posso, nesse momento eu posso escolher a cor que eu vou usar, o fio em específico, os pontos de fantasia que eu vou utilizar naquele modelo, seja da meia, seja da camisola, não é? Em concreto o tipo de calcanhar, embora eu já possa ter feito isso na fase 2 do esboço, mas a fase 3, não é, do desenvolvimento da ideia, é quando realmente eu posso escolher este ou aquele calcanhar, este ou aquele cós, esta ou aquela biqueira, não é? Então é nesse momento em que eu vou planear, eu vou desenvolver a ideia e vou aprimorar o esboço também. Também nesta fase do desenvolvimento da ideia, ou desse esboço, eu posso também fazer testes, não é? No âmbito do processo criativo, no âmbito dos fios e linhas, não é? E das agulhas, é quando nós fazemos a nossa amostra, não é? Quando nós escolhemos os pontos de fantasia, quando nós percebemos se aquele ponto de fantasia se adequou ou não àquele fio, não é? É todo esse momento de testes, de aperfeiçoamento, até de outras ideias que às vezes surgem e que acabam por substituir as primeiras, não é? As ideias originais, enfim, tudo isso faz parte deste processo de desenvolvimento da ideia e de aperfeiçoamento desta ideia, da ideia original. Então, já estão a ver, se nós fizermos na mesma um paralelo, nós neste momento, não é? Nesta terceira fase do processo criativo, nós podemos fazer assim um paralelo com o da manifestação intencional de realidade e entramos no domínio do sentimento, da emoção. Já não estamos só no domínio do desejo, daquela inspiração que recebemos, já não estamos só no domínio do esboço, não é? Da visualização, da imagem mental que nós criamos acerca daquilo que queremos de facto manifestar ou criar, mas já há um sentimento, não é? Porque à medida que eu escolho o ponto de fantasia, à medida que eu escolho o calcanhar, as cores, o fio, eu começo a sentir, não é? A alegria de estar a criar aquele modelo, o entusiasmo, a motivação, não é? Todo esse sentimento que está associado à criação daquele modelo, não é? Àquele processo criativo em si. Então, esta terceira fase do desenvolvimento da ideia tem muito a ver também aqui com a emoção, com o sentimento que está muito presente,
quer no domínio da manifestação intencional da realidade, quer também no domínio do processo criativo. Não podemos separar estas coisas porque, na verdade, elas são a mesma coisa, não é? Mas aplicadas a situações diferentes. Manifestar um modelo de meias é o mesmo método, o mesmo caminho, o mesmo processo que manifestar outra coisa qualquer na nossa vida. Embora nos possa parecer assim um pouco, como é que é isso? Será mesmo assim? Mas se nós começarmos a estar mais conscientes de como a vida realmente se manifesta, nós começamos a perceber que temos a nossa responsabilidade nesse processo como co-criadores e, de facto, a vida está sempre ali para nos apoiar, não é? E nós damos o primeiro passo e o universo vai atrás e suporta-nos e conspira a nosso favor. Então, quando nós temos o desejo, a imagem mental bem definida do que queremos e o sentimento, essa emoção associada, naturalmente que as coisas acontecem. Ora bom, quarta fase é a fase assim chave para que as coisas de facto aconteçam na realidade. Ou seja, é a fase da execução, é a fase da ação. É o momento em que eu arregaço as minhas mãos, as minhas mangas e coloco mãos à obra, não é? É o momento em que de facto eu parto para a ação. É uma ação intencional e focada. Ela é determinada, é concentrada num determinado objetivo. Desculpem, neste caso o meu objetivo é criar um modelo de meias, é criar um modelo de camisola ou manifestar determinada coisa na minha vida, não é? Então, bora lá executar, bora lá agir, porque eu posso ter uma ideia, uma inspiração fantástica, tenho um desejo imenso que aquilo se manifeste, posso ter uma imagem mental muito bem definida, posso ter, de facto, um sentimento de fé, de determinação, de gratidão tremendo em relação àquela ideia, mas eu preciso de agir, não é? Eu preciso de fazer a minha parte no plano físico e deixar que o universo faça a parte dele também. Então, o universo já me trouxe a inspiração, voltando aqui às nossas meias, o universo já me trouxe a inspiração, eu já passei para o papel, eu já aprimorei esse esboço, não é? Já planeei, já desenvolvi a ideia, então agora é o momento de tricotar o modelo mesmo, é um momento de fazer as instruções definitivas, de testar o modelo no sentido de fazer o modelo final, não é? E trazê-lo à realidade e surgirem depois assim coisas fofas como esta que eu tenho aqui. Finalmente, passo número 5, é o momento de celebrar. E muitas das vezes o momento da celebração é algo que nós acabamos por esquecer ou até desvalorizar ou ignorar. E, na verdade, quando nós celebramos o resultado, não é? Porque nós, ao executarmos, na fase 4, que corresponde no plano da manifestação dos desejos à ação intencional e direcionada, não é? Com aquele determinado objetivo, quando nós conseguimos essa manifestação, o resultado é produzido, não é? Com a execução, eu devo celebrar, que é o quinto passo. Porque a celebração traz aqui um dos sentimentos e um dos sentimentos mestres do universo, que tem a ver com a gratidão, não é? E uma das qualidades mais primordiais do coração, que é exatamente a gratidão. Quando nós vibramos gratidão por algo que alcançamos, por algo que recebemos, mas ainda mais quando nós sentimos e vibramos a gratidão por algo que acreditamos que está destinado para nós e que chegará a nós no momento certo, mesmo ainda que ela não exista na nossa realidade física, mas tendo já essa fé e essa gratidão de que ela está a vir ao nosso encontro, quando nós temos e alimentamos e mantemos este sentimento no nosso coração, o sentimento da gratidão, nós alinhamos-nos de facto com essa vibração mágica do universo, onde tudo é possível, onde tudo acontece. Nós, quando nos sentimos felizes, quando celebramos o facto de termos conseguido construir um modelo de meias, tricotar um determinado modelo, alcançar uma determinada conquista na nossa vida, um determinado resultado, um determinado objetivo, uma determinada meta, seja o que for, quando nós alcançamos esses resultados e nos sentimos gratos,
Nós de facto estamos a dizer à vida gratidão e eu estou aberta e receptiva a receber mais coisas como esta. Estou aberta e receptiva a todo o bem, não é? A todas essas coisas, todas essas bênçãos que a vida tem para nos dar e que estão alinhadas com essa vibração da gratidão. Alguém que está a vibrar gratidão não está ansioso, não está preocupado, não está desesperado, não está receoso no sentido de não acreditar, de desconfiar, de desesperar no processo, não é? Não, tenho a certeza, se as coisas estão a vir na minha direção, se é possível, se eu tenho essa fé inabalável e se eu me sinto grata por isso, então eu estou a emanar uma energia de que já existe na minha vida. Já está tudo bem, não é? Não preciso me preocupar, não preciso estar ansiosa. E isso, nos processos criativos aqui das nossas meias, das nossas camisolas, não é? Nos processos criativos das nossas agulhas, quando nós celebramos as conquistas que nós alcançamos, mesmo que seja ter tricotado a nossa primeira meia, que nós julgávamos que nunca iríamos conseguir porque parecia-nos algo assim muito complicado, quando nós conseguimos fazer um ponto diferente ou aprender uma técnica diferente, ou dominar as 5 agulhas, que costumam ser assim tão temidas, não é? Quando nós conseguimos fazer algo, por mais simples que nos pareça, e celebramos essa conquista com gratidão, nós de facto estamos a abrir-nos a mais, não é? E estamos a reconhecer em nós também esse dom, essa nossa vitória, essa nossa capacidade, essa nossa conquista. É um misto de gratidão, desse sentimento genuíno, por termos de facto alcançado aquilo, mas também um empoderamento. Algo que nos traz mais motivação, mais entusiasmo para continuarmos, não é? Nos alinha mais até com a nossa própria essência criativa, com a nossa musa criativa interna, como eu costumo dizer, com o dom da nossa criatividade, que nos permite expressar cada vez mais e de forma livre a nossa verdade, não é? Através da nossa criatividade. E a nossa criatividade expressa-se de muitas formas. A arte, as manualidades, a fotografia, pintura, teatro, escrita, são algumas das formas, das inúmeras formas que existem para que a criatividade se expresse, não é? A criatividade não se esgota num desenho, num quadro pintado, numa fotografia, num prato de comida delicioso que é confeccionado e criado por algum chefe, não é? Ou seja, não se esgota aí. A criatividade é força de vida em movimento, como eu costumo dizer. Então é a própria vida a pulsar, não é? Através de nós. E quando nós expressamos essa nossa verdade, esse nosso fator uau, esse nosso fator único, não é? Aquilo que eu comecei por falar no início, nós estamos também a trazer valor à vida. Estamos já a acrescentar valor à vida. Estamos a contribuir para o processo evolutivo e de progressão da própria vida. Estamos a crescer e estamos ao mesmo tempo a ajudar também a própria vida a expandir mais. E isso é incrível, isso é maravilhoso. Isso é aquilo que eu costumo muitas das vezes dizer, que a arte ou as manualidades, o processo criativo em si, muito em particular, o processo criativo é um processo alquímico. É um processo através do qual o criador, o criativo, cria uma determinada criação, não é? Ou seja, ele faz magia, ele alquimia os elementos para de facto conseguir chegar àquela criação que ele foi inspirado, que ele teve aquela ideia, não é? Ele chega de facto àquela criação, mas é também um processo de alquimia interno do próprio criador, do próprio criativo. Porque através das fases do processo criativo, o próprio criativo, o próprio criador, também se transmuta, também se transforma, também se recria, também cresce, também evolui, também progride, não é? Também avança e expande. Então, é muito mágico o processo criativo quando nós o abraçamos plenamente na nossa vida, porque mais do que um caminho matemático, não é? Mais do que uma escada que eu percorro para chegar a um determinado resultado, ele é também um espelho das próprias transformações internas, das próprias curas e movimentos de cura internos que o próprio criativo faz em si,
em todo esse processo de criação dessa sua obra, não é? Dessa sua criação final. E hoje eu quis trazer aqui este tema, embora seja assim numa versão muito reduzida, quis trazer aqui este tema porque de facto o processo criativo, e então se fizermos paralelo com o processo de cocriação intencional da realidade, é muito mágico percebermos que de facto nós temos uma participação muito grande, não é? Na nossa vida, nas nossas vidas e na vida no geral. E que quando nós nos conectamos com os nossos dons, com os nossos talentos e os colocamos ao serviço da vida, do amor, do outro, do mundo, de uma forma consciente e seguindo este caminho mais criativo, não é? Expressarmos a nossa verdade através da nossa criatividade, nós de facto ligamos-nos a toda esta magia, não é? E é depois mais fácil até para nós fluirmos com esse próprio movimento tão harmonioso do universo. Então é tão simples como recebemos a ideia do está-me a apetecer criar um chile. Então desenho, faço o esboço, entretanto já estou a pensar no fio, já vou escolher o ponto de fantasia que eu vou utilizar, depois começo logo a tecer a amostra ou começo logo a fazer o modelo da amostra, não é? Porque às vezes o entusiasmo é tanto que nós saltamos etapas e está tudo certo, não é? E quando eu termino e admiro o chile e partilho as instruções e partilho o modelo e tiro as fotos, não é? Tudo isso depois é momento de celebração, de gratidão e o processo criativo depois renova-se, não é? Volta uma nova inspiração, volta a fase outra vez do desenho, do esboço, enfim, até ao final de novo. E vocês perguntam-me, isto tem que ser sempre assim? Não, não tem de ser sempre assim. Há alturas em que nós podemos saltar fases ou abreviar, porque na verdade nunca se saltam fases verdadeiramente, mas podem-se abreviar fases, porque há momentos, imaginem que vocês olham para um determinado fio e o facto de olharem para aquele fio tem inspiração, então há ali um determinado ajuste, não é? No processo, nestas fases do processo criativo, mas não é por causa disso que o processo deixa de acontecer, não é? E os processos criativos de cada um são únicos, como eu já disse, e não têm todos de seguir a mesma regra, como é natural, não é? Cada um tem a sua forma de criar, cada um tem o seu método, o seu caminho criativo, o seu processo criativo, e muitas das vezes pode começar com a inspiração, mas pode começar, se calhar, logo com o esboço, não é? A pessoa pode começar com o esboço, pode fazer vários esboços até lhe surgir aquela inspiração, aquela ideia que ele quer trazer, não é? O processo criativo pode iniciar-se com uma inspiração ou pode iniciar-se com uma pesquisa de vários desenhos e depois, não, vou escolher esta ideia que eu estou a gostar desta ideia, não é? Pode começar porque eu vi um determinado fio e aquela cor, aquela textura, aquela composição do fio me desperta aquela vontade de criar um determinado modelo, está bem? Ou seja, as coisas não têm de ser, o processo criativo não tem de acontecer de uma forma estanque, de uma forma matemática, tá bom? De uma forma que tem que ser sempre assim, não. Ele pode e vai naturalmente adaptar-se a cada um de nós, à nossa forma própria e única de expressarmos os nossos dons, os nossos talentos, a nossa criatividade e está tudo bem, tá bom? E gostei e trouxe exatamente este tema para aqui hoje, essencialmente por esta questão que eu estou agora a falar aqui nestes minutos finais acerca do tema do mês, que é muitas das vezes nós ficarmos presos a determinados modelos e na nossa prática, por não nos encaixarmos nesses modelos, acharmos que não estamos a fazer bem determinada coisa porque não estamos a seguir aqueles passinhos todos, tá bom? As construções mentais são isso mesmo, são construções mentais. E o que cabe ou o que serve para algumas pessoas não tem de servir para todas. Então, quando, ainda mais no domínio do processo criativo, isto ainda é muito mais abrangente, esta ideia, não é? Então, não vamos, num mundo onde um dos objetivos é pensar fora da caixa, não vamos logo colocar-nos dentro de uma caixa
no que respeita ao caminho do processo criativo, porque o processo criativo é único, como eu disse, tem muito a ver com a forma de ser de cada um, os princípios de cada um, os valores de cada um, os dons, os talentos, a forma como expressa, não é? O fator uau de cada um, a sua verdade, aquilo que traz de facto ao mundo, a sua marca no mundo. Então, tudo isto está relacionado e tem visibilidade e demonstração, não é? Quando estamos no âmbito do processo criativo. Assim como tem também o tema que falámos no último mês, não é? A questão da criatividade cíclica, não é? Dos ciclos, dos ritmos de cada um, dos tempos de cada um. É natural que isso também tenha uma relação imensa no processo criativo. E os processos de cada pessoa variam também de acordo com os seus ciclos internos, com os seus tempos, com os seus ritmos, e está tudo certo, tá bom? O importante é que realmente nós consigamos cada vez mais trazermos a nossa verdade, conseguirmos expressar a nossa verdade, os nossos dons, os nossos talentos, através da criatividade, de uma forma livre, de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada para nós e também para o mundo, e de uma forma que agregue, não é? Que enriqueça, que some ao todo, para que nós sintamos que nesse processo criativo nós ajudamos no progresso da própria vida. E isto só por si é maravilhoso e motivo de muita gratidão. Quando nós de facto tomamos consciência de que fazemos parte deste processo de evolução, de progressão da própria vida e que podemos ter uma parte ativa nesse processo, não é? Então não há como não celebrar, não é? Não há como finalizar o processo criativo ou de cocriação intencional da realidade sem sentirmos gratidão, não é? Porque é natural que essa emoção, esse sentimento de facto surja, porque ele é como se ele seja intrínseco ao próprio processo criativo, não é? Ao próprio desenrolar da vida. Então eu espero que tenha gostado do tema que eu trouxe aqui hoje, embora seja realmente numa versão muito resumida, mas acho que deu para entender. Se tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma partilha que queira fazer e deixar aqui acerca desse tema, partilhe comigo nos comentários, vou adorar ler e depois até trocar algumas ideias consigo, por isso não deixe de fazer aqui o seu comentário em baixo, porque vou ficar mesmo muito feliz por depois poder ler e comentar e também trocar algumas ideias consigo, tá bem? Ora bom, agora o nosso podcast tem sempre as 3 rubricas habituais, não é? Agora vamos passar à rubrica número 2, que é Nas Agulhas da Tânia. Vamos ver o que é que anda aqui, ou o que é que andou aqui nas agulhas da Tânia, o que é que está para vir, não é? E algumas surpresas e mimos que eu recebi durante o mês de abril e que tenho a certeza que vos vai deixar cheia de vontade de começarem a tricotar. Ora, venha daí! Ora, cá estamos então para a segunda rubrica aqui do nosso podcast Não é Só Tricô, ou seja, o que é que anda nas agulhas da Tânia, não é? Nas minhas agulhas. Ora bom, nas minhas agulhas posso desde já mostrar aqui a minha camisola couture, que foi uma camisola que eu fiz com restinhos de fio que eu tinha aqui em casa. Eu utilizei este fio aqui de cima, que é assim mais fofinho, é um fio da Schackenmayer, que se chama mesmo Alpaca Couture, que eu penso que já está descontinuado. Estes 2 fios aqui, estes 2 tons matizados, são na verdade mistura de 2 fios, que é o fio da Regia Meriniac, na cor grená, que eu utilizei também no cós, na gola e nos punhos da camisola, misturado com um outro fio da Schackenmayer, que também já está descontinuado, que era o Alpaca Cloud, que é um fio muito semelhante ao mohair. Eu por acaso não tenho aqui nenhum restinho, que é um fio muito semelhante ao mohair e portanto pode ser facilmente substituído por isso. E como eu tinha 2 novelos, um de cada cor, ao misturar com o fio base, deu assim este degradê, que fez este efeito de riscas, mas que eu gostei bastante. A parte de cima eu fiz exatamente como as mangas são todas no fio de cima e tem assim o punho bem compridinho, o punho chega praticamente ao cotovelo. É um modelo de camisola que não tem costuras
Ele foi feito a partir do cós em direção ao decote. Tem raglan na zona aqui da camisola, não é? Do escapulário, foi feito com raglan, com a técnica de raglan. Não tem costuras, como eu disse, foi tricotado todo em circular, primeiro o corpo, ou melhor, eu comecei pelas mangas por causa do fio, as mangas, o corpo, depois uni tudo e depois fiz-lhe a golinha. As instruções deste modelo eu vou disponibilizá-las, desculpem, ainda não sei para quando, mas conto que seja durante o mês de maio, mas é como disse, ainda não tenho bem a certeza, mas em todo o caso irei disponibilizar as instruções deste modelo porque eu tive imensa gente a perguntar-me, a acompanhar o processo criativo desta camisola, que ela foi fluindo assim à medida que eu ia de facto tricotando, ele foi sendo criado à medida que eu fui tricotando o modelo. E à medida do fio que eu tinha disponível, não é? Consegui utilizar o fio todo, os novelos separados que eu tinha, não é? E que já não davam para um trabalho sozinho, e assim consegui fazer uma camisola, uma peça com esses fios, e vou disponibilizar de facto as instruções, porque tive imensa gente a pedir-me para depois disponibilizar as instruções, a dizer que estava a gostar muito do modelo, que queria tricotar um para ela, para si. Então eu vou disponibilizar depois as instruções, está bem? Mantenham-se atentas às minhas redes sociais, aos meus canais, no WhatsApp, onde eu ponho as minhas atualizações, porque o modelo irá sair. Não prometo que seja no mês de maio, mas ele irá sair, está bem? Este mês saíram também 2 modelitos de meias, que foi assim um 2 em 1, não é? A propósito da Páscoa, saiu as meias da Pascuela, este para ele e para ela. Este é o modelo para ela, e este é o modelo para ele. O modelo tem construção a partir do cós, não é? Top-down. O calcanhar é o calcanhar tradicional, mas tem uma variação aqui na zona das diminuições, não é? Dos mates, da nesga ou da cunha, como se costuma chamar. A biqueira, num dos modelos é a biqueira cerzida, no outro é a biqueira pontiaguda, que faz assim este formato e é cerzida aqui no topo. Este modelo tem uns torcidinhos e tem aqui um folhinho muito fofo na parte do cós, e este tem também uns torcidos aqui na parte do peito do pé, que assim talvez se veja melhor. Tem um torcido diferente aqui na parte do peito do pé, da perna e também na parte de trás. Assim como este, também tem aqui os torcidinhos atrás. Este modelo, as meias da Pascuela, para ele e para ela, são um modelo gratuito. Portanto, a querida criativa ou querido criativo que está a ver este episódio do podcast e gostou deste modelo de meias, encontra as respectivas instruções nos meus conteúdos gratuitos do Meias Sem Espinhas, está bem? Eu vou deixar o link aqui em baixo na descrição do vídeo para poder aceder. Encontra também no Reverly as instruções para poder depois fazer o download, está bem? Por isso, consegue, é um modelo gratuito. E quando tricotar estes modelitos, identifique Bola de Pelo Criações nas redes sociais, mande-me uma fotografia, porque eu vou adorar ver os vossos modelitos de meias a serem tricotados, está bem? Entretanto, este mês, o que é que eu também adiantei? Adiantei a minha camisola Vitória, que eu tenho aqui, que também posso mostrar, que eu até publiquei uma fotografia nas minhas redes sociais. Já tenho aqui a parte das costas e da frente terminada. A parte da frente faz assim este ponto, este rendadozinho aqui com os torcidos no centro. Tem assim um cós e agora falta exatamente a parte das mangas, não é? Assim que eu tiver mais desenvolvimentos também depois aviso. Ora bom, o que é que eu tenho de novidades? Nas minhas agulhas está a surgir, isto agora já misturando aqui um pouco o tema, o que anda nas agulhas da Tânia com fios que eu entretanto recebi. Eu recebi cá em casa uma amostra deliciosa dos novos fios da Anchor Organic Cotton, que são assim estas cores deliciosas, não é? E eu aproveitei logo para fazer um modelito de verão, e o modelito já vai assim. Estou a fazer um modelito de verão, por enquanto não vou dizer o que se trata, mas tem assim este ponto bem diferente. É um ponto que é feito
de uma forma bem simples e intuitiva. Não é tricô colorido, ou seja, não é jacquard, o que está aqui, nem fareilo. É um ponto diferente, é um ponto de fantasia que dá este efeito, este resultado, e que realmente parece que eu estou a fazer tricô colorido, não é que estou a fazer colorwork, mas na verdade não estou. É o efeito do próprio ponto de fantasia que dá esta ilusão. É muito fácil de fazer e este modelito também, este sim deverá sair, ora bem, estamos agora em maio, este deverá sair no próximo mês, em junho, mas já ficam aqui com este mega spoiler, que eu sei que vocês gostam muito de spoilers. E como eu sei que adoram spoilers, na sexta-feira, ou seja, no dia 29, não, 28, que foi a última sexta-feira do mês de abril, eu comecei um par de meias com uns fios absolutamente lindos da coleção Van Gogh, não é? Vincent Van Gogh da Opal, e já tenho uma meia tricotada, não é? E eu até estou um pouco aqui na dúvida se mostra ou não mostra a meia, mas eu acho que não vou mostrar a meia agora. Portanto, já tenho uma meia finalizada, esta é a segunda meinha, e este modelinho de meias vai sair muito em breve nos próximos dias, agora nos primeiros dias de maio. Por isso, malta, atenção aí às redes sociais, hein? Porque o modelo vai sair. Também será um modelo gratuito, ok? Por isso, preparem as agulhas, preparem os fios. Vai ter um calcanhar que me pediram muito, porque eu coloquei uma publicação no meu Instagram e também no meu Facebook a perguntar qual é que seria o calcanhar que eu iria tricotar no modelito, e de facto houve muita gente a pedir-me um determinado calcanhar, que foi o que eu tricotei, mas eu tricotei esse calcanhar com uma variação. O calcanhar não é exatamente aquilo que nós estamos habituados no plano clássico, não é? No plano da construção original do calcanhar, e por isso vou ficar na expectativa, bastante entusiasmada para ver qual será depois a vossa reação relativamente quer ao modelito, quer à variação que eu fiz no calcanhar, não é? Embora seja o calcanhar mais votado e mais pedido, mas ele tem lá um toquezinho especial, para não ser sempre igual, não é? Para haver aqui alguma criatividade a mais. Ora bom, depois, tirando esta questão mais criativa, não é? Dos projetos que de facto andaram nas minhas agulhas e alguns ainda andam, quero também mostrar aqui um pouco os miminhos que eu recebi cá em casa ou compras que eu fiz este mês. Desde logo, uma das coisas que eu comprei este mês foi esta fantástica novidade da Adi, que são as agulhas unicórnio, não é? As unicorn. Estas agulhas já tive a oportunidade de tricotar com elas, adorei. Eu experimentei este 4mm num trabalho que eu estava a fazer. Aliás, até foi para acabar a minha camisola, aqui a gola. E adorei. As agulhas têm assim um feitio, não é? Uma espiral na própria agulha. São muito boas de tricotar, eu gostei bastante da agulha. Tem um cabo assim com uma cor absolutamente deliciosa, que só faz lembrar gomas e reboçados, não é? E gostei muito destas agulhas. Eu comprei estas agulhas na Mums Knitting, eu vou deixar depois aqui o link também da página da Mums, para depois, se alguém estiver interessado em comprar estas agulhas. Mais mimos que eu recebi aqui em casa. Recebi um miminho da Mez, que me mandou uma tela própria para praticar a técnica de punch needle, muito conhecida por nós como a fada do lar, não é? A respectiva agulha com várias pontas para as várias espessuras de fio, certo? E enviou-me ainda, assim, uma mão cheia deliciosa de fios, quer fios de lã, que é o caso destes, também da Anchor, quer fios de lã, composição de lã, como fios de algodão. Esta técnica é uma técnica fantástica que nos permite fazer muitas peças, até variar texturas, não é? É muito engraçada esta técnica, e permite-nos também usar vários fios. Não é? Podemos usar lã, podemos usar fios de algodão, enfim, de várias espessuras, enfim, dá-nos realmente uma abertura imensa para também expressarmos a nossa criatividade numa outra arte, não é? De uma outra forma. E é também algo assim muito... É algo que eu vou
revisitar, porque eu de facto aprendi esta técnica quando era nova, eu devia ter talvez os meus 6, 7 anos de idade. Só que na altura, quando eu aprendi, era feito em serapilheira, que era até em restos daqueles sacos, não é? Que eram utilizados normalmente para fins agrícolas. E eu, na altura, o meu nariz não gostava nada do contacto com as serapilheiras, não é? Porque aquilo deitava pelinho e pó e aquilo fazia-me alergias. Então eu tive que deixar de fazer essa técnica porque eu não conseguia mesmo aguentar, porque passava o tempo a espirrar, não é? E ia ficar bastante aflita por causa dos pelinhos do fio. Com este material, com esta tela, que isto é 100% linho, desenvolvido pela Anchor, realmente vai ser diferente, seguramente, porque o material é outra coisa, não é? Já não é a mesma coisa como serapilheira e, portanto, tenho a certeza que me vou divertir a criar coisas com esta técnica. Também não quero deixar aqui de mostrar um outro mimo que eu recebi em casa. Aliás, eu em abril fartei-me de receber mimos, não é? Um outro mimo que eu recebi aqui em casa de uma criativa do meu clube de tricô e aluna também da minha academia, que me enviou este cogumelozinho, que é um cesto absolutamente fabuloso, feito por ela, cheio de marcadores, que são uns novelinhos coloridos, que são muito, muito fofos. E, mais do que isso, ainda me enviou um saquinho perfumado com os dizeres dos lenços dos namorados, não é? E eu adoro este tipo de bordados, sou assim muito apaixonada por estes bordados. E ainda, não é? Isto até parece o programa da televisão, e ainda enviou-me esta árvore da gratidão, que eu simplesmente amei. Achei muito giro este conceito. Nós montamos a árvorezinha e depois vamos escrevendo nas folhinhas motivos pelos quais estamos gratos, não é? E fazemos de facto essa distribuição na árvorezinha e no final a árvorezinha fica cheia de gratidão, não é? De vários factos, de vários acontecimentos, de várias coisas pelas quais somos gratos na nossa vida. Eu adorei este presente, muito grata mesmo à menina que me deu este presente, fiquei de coração cheio. Para finalizar, tenho aqui ajeitar a minha mesa, ok? A minha mesa está assim um mundo, está assim um mundo para caber tudo. Para além disso, eu este mês também recebi um outro miminho, que isto foi cortesia cada casa. E neste miminho tenho aqui várias coisas que eu não pude deixar de mostrar, está bem? Porque eu delirei quando recebi esta caixa e tenho a certeza que aí em casa também vão delirar quando virem o que está dentro desta caixa. Então, assim, muito rapidamente, tem aqui uns fios lindos, não é? Tem aqui, desculpem, tem aqui umas novidades de fios de meias. Este acho muito bonita esta cor, então com esta casa muito bem, não é? E tem aqui também umas novidades para verão, que é um fio novo da régia dos algodões, não é? Do Cotton Color, que eu estou assim mesmo muito curiosa para experimentar. Eu já tinha adorado a gama deles do Tutti Frutti e este é do Springtime Mood e tem cores muito bonitas. Tem este verde, tem outras cores, mas aqui o meu presente tem as cores que eu mais gostava, não é? E este amarelinho, muito, muito fofas. E depois que eu delirei quando recebi isto, porque eu quando vi este lançamento queria muito, muito comprar isto que eu vos vou mostrar e fiquei super surpreendida quando realmente recebi este presente. Eu estou sem palavras, não é? Eu não sei se vocês conhecem o que está dentro desta caixa, eu hei de mostrar depois melhor no meu Instagram o que está dentro desta caixinha, mas até posso mostrar aqui no instante. Isto é um jogo de agulhas, que é agora uma novidade da Knit Pro, e este estojo é assim absolutamente qualquer coisa de divinal. Tem este estojo lindíssimo e dentro desse e o estojo com um acabamento fantástico, que é assim uma camurça muito bonita e tem aqui
este desenho que é precisamente Tom Schniedel, muito maravilhoso mesmo. Depois cá dentro tem as agulhinhas, assim talvez dê para ver, tem as agulhas, tem uns alfinetes de pontos e marcadores, são 3, este é um, depois tem este e tem ainda este, 3 marcadores de diferentes tamanhos, e ainda tem aqui uma bolsinha mais pequenina. Eu acho que até vou usar estas duas bolsas como carteiras, porque eu acho lindas mesmo. Onde tem os cabos, e que são cabos de aço e de 360 graus, ou seja, eles rodam, o que é fantástico, porque às vezes acontece nós estarmos a trabalhar em circular e parece que o trabalho, não é, as agulhas vão torcendo. Neste cabo não acontece, porque o cabo roda a 360, é excelente. Tem umas agulhinhas para costurar, tricô, tem 3 agulhas de diferentes tamanhos, são assim pequeninas, mas diferentes, e depois tem os travões, os alicatezinhos pequeninos próprios da marca para fazer, para trancar as agulhas e os cabos, não é? Então eu amei esta surpresa, este presente, foi assim uma coisa que eu quando vi este lançamento da Knit Pro fiquei, eu quero uma coisa destas, porque isto é lindo, e quando o recebi cá em casa fiquei fabulosamente inspirada e surpreendida, não é? Porque eu não estava a contar. Então foi assim uma coisa mesmo uau! E queria muito partilhar aqui com vocês. Então este mês de Abril foi o mês da Páscoa e foi o mês das surpresas, porque houve aqui imensas surpresas boas a chegar ao meu ateliê e também estou a preparar imensas surpresas ótimas para depois chegar aí às vossas casas nos próximos meses e nos próximos tempos. E é precisamente por causa desses outros trabalhos que eu tenho estado também a desenvolver, não só os das agulhas, mas assim trabalhos mais de computador, mais de estudo, mais de outro tipo de concentração, não é? Que exigem outro tipo de dedicação também da minha parte, que este mês a rubrica livros não vai existir. Porquê? Porque eu tenho estado tão focada a fazer esses outros projetos, a dinamizar esses meus outros projetos, que de facto este mês os livros mantêm-se aqueles que eu nomeei no mês passado. Não há novidades, também não houve aquisições novas em termos de livros e também não comecei livro nenhum novo e não cheguei a terminar aqueles que eu já estava a ler o mês passado. Portanto, em termos de livros, desculpem, a rubrica 3, que seria a rubrica a seguir, não tenho hoje nada para mostrar de novo, portanto, essa rubrica hoje fica em stand-by, fica a aguardar o mês de junho para ver o que é que vem com ela, não é? Então, já viram mais ou menos as novidades que estão aí para chegar, não é? Essencialmente um parzinho de meias novo. Viram também a quantidade de mimos que eu recebi cá em casa nos últimos tempos e que, claro está, estes mimos vão dar lugar a mais uns modelitos de meias, não é? A mais uns conteúdos fantásticos para vocês também praticarem meias e para se divertirem também e também expressarem a vossa criatividade. E quero aproveitar aqui a divulgar uma iniciativa fantástica, onde eu também vou ter a honra e o privilégio de participar, que vai ser o Crochet Summit. O Crochet Summit é uma iniciativa que está a ser organizada pela Joana Gouveia, do Fios Cruzados, com o patrocínio oficial dos Algodões Selva, e que vai ocorrer no dia 20 de maio, a partir das 14 horas, no auditório Helder Pita, em Lisboa. E vai ser agora no próximo dia 20, não é? Estamos em contagem decrescente. Eu tenho a honra de ser uma das oradoras convidadas e que está presente nesse evento. Vou estar a par com outros oradores fantásticos também, colegas aqui no domínio da criatividade, dos fios, das agulhas. Alguns deles já são pessoas que eu conheço, não é? Então vai ser muito bom, vai ser um momento de rever amigos, de desvirtualizar, não é, outros conhecimentos, porque vai haver pessoas que eu conheço só das redes sociais e que vou ter o privilégio de estar a conversar com elas, não é, frente a frente.
vai ser muito fantástica essa experiência. O Crochet Summit é uma experiência, um evento de conexão, ou seja, não é um workshop, não é um festival de tricô, nem de crochê, é um evento de conexão, de networking, de inspiração, não é? De partilha também, então vai ser assim um evento fantástico. Se ainda não comprou o seu bilhete, pode ainda comprar. Pelo que eu sei da Joana, os bilhetes estão a voar, não é? E muito em breve estarão esgotados, mas vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para, de facto, se quiser comprar o seu bilhete, estar presente connosco no dia 20 de maio, tenho a certeza que não se vai arrepender, porque vai ser, de facto, um evento fantástico. É o primeiro evento do género neste domínio, não é? Neste tema, e tem, de facto, tudo para ser uma tarde extraordinariamente bem passada e com muitas surpresas, não é? Porque a Joana está a preparar tantas surpresas que até nós, oradores, também vamos ser surpreendidos com tantas coisas bonitas e maravilhosas que ela está a preparar para todos. Está a ser preparado ao pormenor, como ela própria diz, e de facto não duvido que vai ser uma experiência única, inspiradora e inesquecível. Por isso, se sente vontade, se está cá em Portugal, se sente vontade de se juntar a nós no dia 20 de maio, aproveite. O link para comprar o seu bilhete fica aqui embaixo na descrição do vídeo e vemo-nos lá. Espero lá por si no dia 20. Depois é só vir ter comigo e dizer: Tânia, vi o seu podcast e comprei o bilhete e vim aqui conhecê-la pessoalmente. Tá bem? Depois tiramos uma fotografia juntos. Bom, querida criativa, querido criativo, muito grata por ter assistido aqui ao podcast do mês de maio, não é? Não é só tricô. Espero que tenha gostado do tema, que tenha permitido algumas reflexões e insights positivos para o seu próprio processo criativo e para a expressão livre da sua criatividade. Espero que tenha gostado também dos meus projetozinhos que saíram das agulhas ou que ainda estão nelas e que em breve vão aparecer por aí nas redes sociais, e também dos mimos que recebi cá em casa. Estou muito grata a todas as pessoas que tornaram possível este maravilhoso desfile, não é, que eu fiz aqui de fios e de agulhas e de prendas que eu recebi. Muito grata a todos. Um grande beijinho e marcamos encontro no dia 1 de junho para o nosso podcast Não é só Tricô. Um beijinho e até lá!